Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Olá, famílias! Tudo bem por aí? A paz do Senhor Jesus, eu espero que esteja tudo bem por aí, viu? Ai, crianças, eu estava tão ansiosa para esse culto. Eu vim correndo. Na verdade, eu venho correndo todos os domingos às 10h30 aqui no nosso canal ADMPF. Isso mesmo, vocês estão lembrados, né? Todo domingo às 10h30 aqui no canal ADMPF, o nosso culto infantil. Compartilhe nosso canal, compartilhe esse culto, chama todo mundo que você tem aí, papai, mamãe, titia, vovó, priminho, priminha, irmão, chama todo mundo, até seu cachorro, para vir assistir esse culto hoje, viu? Olha, e sabe de muito importante aqui no nosso canal? Se você não consegue assistir os cultos na hora certa, você pode assistir depois, porque todos os vídeos ficam salvos. Ai, que legal, né? Eu fico ansiosa para chegar todos os domingos. Isso mesmo, eu espero que você também, viu? E hoje eu estou muito feliz e fiquei ansiosa, sabe por quê, crianças? Hoje o nosso culto vai falar sobre coragem. Um homem na Bíblia foi convocado para uma guerra. Isso mesmo. Ele até pensou que não teria coragem, mas ele teve sim. E na verdade, outras pessoas também iriam com ele para essa guerra. Mas Deus resolveu separar pessoas que tinham realmente coragem para essa guerra e pessoas que não tinham coragem, até achavam que tinham, mas não tinham. E sabe de uma coisa, crianças? A mesma coisa acontece com a nossa vida e até a nossa vida espiritual. Lá em Efésios diz assim, ó, vou ler para vocês, em Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade, que é o próprio mal. Será que nós estamos preparados para ir para uma batalha? Será que você está preparado para ir para uma batalha? Será que nós temos coragem? Será que todas as pessoas estão preparadas para uma batalha, até mesmo espiritual? Vamos analisar. Aqui hoje nós vamos aprender o que nós precisamos para enfrentarmos uma batalha. Tá certo? Olha, eu já vou ficando por aqui, mas antes de iniciar esse culto, vamos falar com o Papai do Céu. Vamos orar? Feche seus olhinhos aí. Papai do Céu, muito obrigada por essa oportunidade de estarmos aqui, de estarmos assistindo este culto. Nós viemos te pedir que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração e que o nosso coração seja uma terra boa e fértil para que a sua palavra cresça aqui cada vez mais. Abençoa todo este culto, que venha falar conosco todos os momentos. Abençoa a nossa família, o nosso dia, a nossa semana. Que tudo seja especial. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas e esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo. Crianças, mais uma vez, não se esqueçam. Todo domingo, às 10h30, aqui neste canal. E olha, nós temos coisas muito legais neste culto. Fique ligadinho aí, hein? Preste atenção, porque Deus quer falar com vocês. Deus abençoe. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Hoje nós estamos em mais um culto infantil. Eu vou ler um versículo que está na Bíblia, que está em Salmos 3:3. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me das a vitória e renovas a minha coragem. Tchau, crianças. Um beijão. Amo vocês. Oi, gente. Hoje eu vou ler um versículo. Deuteronômio 31:6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados
por causa delas. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com você. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Tchau! Olá, crianças grandes e crianças pequenas, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje iremos fazer uma meditação em um versículo da Bíblia. E eu gostaria que vocês lessem aí comigo. Se você não estiver com sua Bíblia aí na mão, eu espero. Dá uma pausinha aí rapidinho e vai lá, busca sua Bíblia para a gente ler junto, tudo bem? Vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, certo? Lá em 1 Coríntios 16, 13, está dizendo assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Amém? Então, eu acho que vocês estão se perguntando, mas o que quer dizer esse versículo? Hoje eu tenho aqui comigo essa folha em branco. Essa folha representa eu e você aí, que está nos assistindo. Tá vendo esse barulho aqui, ó? Estão escutando aí de casa? Esse barulho representa a tristeza, preocupação, as batalhas, as nossas fraquezas, as aflições. Representam tudo isso na nossa vida. Mas Deus não quer que a gente passe por isso, não é? Ele quer que sejamos fortes, homens de coragem, que não deixa bater pela tristeza, né? Nem pelas aflições. Então, o que Ele quer que aconteça nas nossas vidas? Que buscamos eles, que tenhamos fé nele. E quando a gente deixa isso acontecer, ele entra na nossa vida, não é? Ele entra na nossa vida, ó. E ele vai entrando e a gente vai buscando cada vez mais, ele vai entrando e de repente, quando deixamos ele entrar bem nas nossas vidas, buscamos ele, a gente tem fé nele, acontece isso, ó. Sabe aquela tristeza, aquela preocupação, aquela aflição? Já não existe mais na nossa vida, ó. Porque a gente foi corajosos, a gente foi forte de buscar Ele, de ter fé, acreditar que nele a gente tudo pode. Então, crianças grandes e crianças pequenas, não se abaixe por nada, né? Não deixe que essa tristeza aí que tá te incomodando, ou até esse meio que a gente tá vivendo hoje nessa pandemia, esse medinho de pegar o vírus ou de alguma coisa de ruim acontecer com a gente, venha tomar as nossas vidas. Mas que sejamos fortes, corajosos para seguir em frente e acreditar que Deus tudo pode. Amém? Preparo para lutar, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder, só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto! Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para lutar, visto agora minha armadura, contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear.
Olá, crianças, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, o título ou tema do culto infantil deste domingo é Os 300. Nós vamos falar um pouquinho sobre Gideão, mas para isso eu quero que você assista a um pequeno vídeo que conta um pouquinho da história de Gideão, que você em algum momento já deve ter ouvido, mas nós vamos recapitular. E em seguida, após o vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Combinado? Até já! Você já ficou confuso ou com medo, sem saber o que fazer? Quando Gideão aprendeu a confiar, ao invés de ter medo, coisas emocionantes começaram a acontecer. 40 anos após Débora e Baraque terem derrotado Sísera, Israel se esqueceu de Deus e voltou a adorar ídolos. Por causa disso, por 7 anos, os midianitas e amalequitas causaram problemas aos israelitas. Eles roubavam seus alimentos e destruíam suas casas. Muitos israelitas passaram a viver em cavernas para não serem mortos. Deus estava procurando um líder, alguém que confiasse nele, e então encontrou Gideão. Gideão estava escondido dos midianitas, malhando trigo. De repente, o anjo do Senhor apareceu e disse a ele: "O Senhor esteja com você, poderoso guerreiro." Gideão se assustou. Ele não era nenhum guerreiro poderoso. Sua família era a menor da tribo de Manassés. Certamente, ele não se sentia muito corajoso. "Eu estou com você. Junto, vamos destruir o inimigo." Gideão não estava muito seguro. Pediu que o anjo esperasse enquanto preparava uma refeição para ele. Então, colocou o alimento sobre uma pedra, subiu o fogo da pedra e consumiu o alimento. Mas ele pediu a Deus mais 2 sinais. Queria ter certeza de que Deus estava com ele. Pegou um pouco de lã e disse em pensamento: "Se tenho que ajudar Israel a derrotar Midian, faça com que amanhã este punhado de lã esteja molhado e ao redor dele seco." Na manhã seguinte, havia acontecido como Gideão pediu. A lã estava molhada de orvalho e a terra estava seca ao redor dela. Gideão testou a Deus novamente. "Desta vez, Senhor, deixe o punhado de lã seco e a terra ao redor molhada." Na manhã seguinte, seu pedido tinha sido atendido. Gideão convocou um exército para lutar contra Midian e 32.000 homens se uniram a ele. Então, Deus testou Gideão. "Há muitos homens, envie alguns para casa." Gideão sabia que os midianitas e amalequitas tinham um exército numeroso, mas obedeceu a Deus e enviou 22.000 homens para casa. Mais uma vez, Deus testou Gideão. "Leve seus homens ao rio para beberem água. Observe aqueles que beberem em pé e mande os outros para casa." Apenas 300 homens passaram pelo segundo teste. Finalmente, Deus tinha um exército pequeno. Naquela noite, Gideão dividiu seu exército em 3 companhias. Armou-as com trombetas, jarros de barro e tochas. Eles se esconderam em 3 lados do acampamento midianita. Então, todos de uma vez tocaram suas trombetas, quebraram seus jarros, deixaram brilhar suas tochas e gritaram: "Pelo Senhor e por Gideão!" Deus fez o resto. Despertos pelo barulho, os midianitas e amalequitas saíram apressados de suas tendas e começaram a lutar uns com os outros. Estavam confusos. Muitos fugiram e, enquanto fugiam, os homens de Gideão os perseguiam. Os amalequitas e midianitas não incomodaram mais os israelitas. E os israelitas puderam viver sem medo, porque escolheram obedecer a Deus. Deus deseja nos ajudar em nossos problemas mais difíceis. É fácil para Ele destruir nossos medos. E é fácil para nós confiar nele quando nos lembramos de tudo que Ele já fez e fará por nós. Deus foi o autor da vitória dos israelitas e será o autor da sua vitória também. Bom, agora que você já lembrou ou passou a conhecer a história de Gideão e os 300 homens, os 300 guerreiros,
vamos pensar um pouquinho sobre como isso pode ser aplicado à nossa vida. Como é que nós podemos aprender com Gideão? Para isso, eu quero ler alguns versículos. O primeiro está lá em Juízes 6 e 12. Eu tenho a minha colinha aqui e eu vou estar lendo para vocês. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O segundo versículo está em Filipenses 4:13 e foi lá no começo da história, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E o terceiro e último está em 2 Timóteo 1:7 e diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí eu gostaria de fazer algumas perguntas para vocês. Vocês acham que nós podemos contar com Deus ou fazer de Deus a nossa prioridade em quais dessas situações? Eu vou falar e aí você me responda, ok? Primeiro, eu devo fazer de Deus a minha prioridade apenas para pedir ajuda dele quando eu estou fazendo uma prova que eu não estudei? Sim ou não? Pense aí. Eu devo pedir ajuda de Deus quando preciso tomar uma decisão muito importante? Sim ou não? Lembrar de Deus só quando vou comer para agradecer pela comida? Sim ou não? Lembrar de Deus sempre quando tem coisas boas e ruins? Sim ou não? Devo falar de Jesus para os amigos da escola? Sim ou não? Zombar do amigo não lembrando que Deus o criou e o ama? Sim ou não? E por último, falar a verdade sempre, pois Deus está observando você. Sim ou não? Bom, pensando um pouquinho sobre essas perguntas, nós temos que lembrar que Deus é aquele que está conosco em todos os momentos e nós precisamos lembrar dele em todos os momentos, não apenas no momento que tem uma prova que nós nos esquecemos de estudar, ou mesmo só no momento da refeição. Principalmente, não devemos zombar dos amigos ou rir dos coleguinhas, porque nós temos que ter sempre em mente que Deus os criou e Deus os ama, e assim nós devemos fazer também. Por isso, nós devemos viver uma vida sempre, sempre, sempre de gratidão e de amor a Deus. Esse é o primeiro ponto, mas vamos para uma segunda parte. Nós vimos que Gideão, ele se sentia muito inferior e ele achava que ele não tinha condições de poder ir contra o exército inimigo. Tanto é que ele deu algumas desculpas para Deus e, inclusive, colocou algumas provas para que Deus provasse ou mostrasse que era ele mesmo que estava falando com Gideão. E como nós vimos na história, as coisas aconteceram. Deus provou que era ele que estava falando com Gideão e que ele queria sim usar Gideão para vencer o exército inimigo. Agora, olha só, às vezes tem muitas crianças que acham que só porque são crianças não podem fazer algumas coisas. Será que você não pode orar só porque você é criança? Será que Deus não ouve oração de criança? Na verdade, a história de Gideão nos mostra que Deus ouve e Deus usa todos os que desejam ser usados por Deus. Deus usou Gideão, que se achava inferior e que se achava muito fraco e pequeno. E com 300 homens eles venceram um exército inimigo, que era um exército muito grande. Assim como Deus fez com Gideão, Deus pode usar você que está aí me assistindo do outro lado. Seja criança, seja adolescente ou seja adulto. Deus quer nos trazer experiências boas com Ele todos os dias. Lá na escola, no trabalho do papai e da mamãe, em casa com a família, com os amigos na rua. Pois é, Deus quer sempre estar ao nosso lado e tem sempre experiências maravilhosas para nós vivermos. Mas para isso, nós não podemos ter medo. Temos que acreditar que, assim como com Gideão, Deus está conosco. E por isso, como nós lemos no começo, nós podemos passar todas as situações, sejam elas boas ou más. Deus conosco, se Ele está conosco, tudo vai dar certo. Por isso, a nossa oração nesse momento vai ser para que Deus nos dê coragem,
Que Deus te dê coragem, criança, te dê coragem, adulto, para que nós possamos viver todos os dias de acordo com a vontade dele e fazendo tudo o que ele quer que nós façamos. Às vezes tem tanta coisa que poderia acontecer e que nós não fazemos por medo. Talvez um vizinho seu, um coleguinha seu pode aceitar a Jesus, pode passar a ir à igreja com você, pode conhecer mais da palavra de Deus, pode ser curado por Deus. E você pode ser o canal, você pode ser o instrumento para que as coisas de Deus aconteçam na sua vida e na vida dos outros. Então vamos orar pedindo de Deus coragem? Vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos pela história de Gideão. Com ela nós aprendemos que precisamos ter coragem, a coragem que vem de ti e que nos ajuda todos os dias a fazer o que é certo, a fazer o que é correto, a não nos esquecermos de ti. Nós te pedimos, nos dê força e nos dê coragem para enfrentar todas as situações, sejam elas quais forem. Nos ajude sempre a olhar para ti. Nós te louvamos agradecidos porque o Senhor está conosco em todo momento, em todas as situações. Nós te agradecemos em teu nome. Amém. Amém? Que Deus te abençoe. Um abração. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem? A paz do Senhor. Meu nome é Laís Kroll. Eu sou casada, sou mãe de um nenê de 9 meses. Talvez vocês ouçam alguns barulhinhos dele por aqui. Eu também sou líder do Ministério de Famílias aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. E hoje eu vim aqui para falar um pouquinho com vocês, pais de crianças, pais de adolescentes, sobre a importância de nós levarmos os nossos filhos até a igreja, até a casa do Senhor. É um discurso muito comum de nós pais, e é certo nós dizermos para os nossos filhos que eles são casa do Senhor, que eles são igreja, que eles são morada, que Jesus mora no coração deles. Eu vou ler um versículo aqui que diz isso, né? Lá em João 14, 23 diz: Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. É uma promessa de Deus, de Jesus, que ele moraria no nosso coração. E sim, é nosso dever ensinar isso aos nossos filhos. Mas se essa é uma verdade bíblica, então por que nós devemos ir até a igreja? Tudo que eu vou falar aqui é conselho da palavra do Senhor. Quem está nos instruindo é o Espírito Santo através da sua palavra. Vou ler alguns versículos para a gente comentar um pouco sobre isso. 1 Coríntios 12, 12 diz: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Em Salmo 133, 1 diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em Hebreus 10, 25 diz: Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A minha primeira instrução aqui não é quanto aos pais, especificamente, diretamente com a criança, mas sobre o que paira na nossa cultura e como está na nossa mente essa questão de congregar, de ir até a igreja. O primeiro passo para a gente ensinar algo ao nosso filho é que aquilo seja uma verdade para nós. E infelizmente hoje a gente ouve falar muito que por nós sermos morada de Deus, por nós sermos casa de Deus, a gente não precisa ir até a igreja, que é o suficiente a gente adorar em casa, a gente cultuar em casa. E apesar de ser muito importante esse cultuar em casa, que a nossa vida seja um culto a Deus e que seja uma verdade que Cristo mora no nosso coração, também é uma instrução clara da sua palavra que nós devemos nos reunir, que nós precisamos nos instruir uns aos outros, exortar uns aos outros. E isso a gente não vai ter em casa, sozinho. O marido, a mulher e os filhos, nós vamos estar limitados a isso. Então Deus deixou a igreja como um presente, como uma família, né? Por isso que nós nos chamamos de irmãos dentro da casa de Deus. Então Deus deixou esse presente que é a família de Cristo, que são os membros desse corpo, para que a gente precisasse dessa complementariedade, para que a gente se sentisse parte desse corpo. Eu sou de Cristo, eu sou parte desse corpo de Cristo, mas que eu não me sentisse completo sozinho, que a gente tem essa necessidade, vamos chamar assim, de estar em união, de estar em conjunto, para que nós possamos ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros. A igreja é isso. Então, antes de qualquer coisa, antes de você passar qualquer instrução para o seu filho, você precisa ter essa convicção, isso precisa ser uma verdade no seu coração, que a igreja é presente do Senhor.
que essa união é presente do Senhor. Nós vamos ter falhas lá dentro, mas estamos lá para nos corrigir, para nos amar. Aí sim, a partir disso é onde a gente vai falar especificamente, diretamente sobre as crianças. Lá em Deuteronômio 6:7 diz: ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas. Quando aqui está escrito elas, diz respeito aos mandamentos, às leis do Senhor. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E também em Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar do tempo, passar dos anos, não se desviará deles. A gente não precisa deixar que os nossos filhos cresçam para que eles escolham o que vão fazer, o que vão querer. Aqui a palavra de Deus nos instrui para que hoje a gente ensine, para assim, quando eles crescerem, eles não se desviem desse caminho. Incumbência nossa, o Senhor nos incumbiu, o Senhor nos deu essa missão de ensinar os nossos filhos, de mostrar o caminho para os nossos filhos, a todo tempo, a todo momento. A criança ela é uma folha em branco, ela nasce limpa, e somos nós, os principais escritores, né? Somos nós que vamos pintar essa folha em branco. Se você, pai, não fizer isso, o mundo o fará, os amiguinhos da escola o fará. Quem levar essa criança para outros lugares que não a igreja é quem o fará. Então, que nós tenhamos esse desejo de desenhar nessa folha, de desenhar nesse papel, algo que é puro, algo que é agradável ao coração de Deus. Que a gente não terceirize isso para outras pessoas. Que seja vontade no nosso coração, que arda o desejo de instruir os nossos filhos. E se nós sabemos que é importante estar na casa do Senhor, se nós sabemos qual é a importância para a nossa vida, a gente vai querer esse benefício também para o nosso filho. E uma outra coisa que eu queria falar para vocês, pais, eu me deparo com algumas pessoas falando que a criança não quer ir, ou que a criança não gosta, ou que o adolescente não quer ir, ou o adolescente não gosta. Lá em Tiago 4:3 diz assim: pedis e não recebereis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos prazeres. Aqui Deus está falando assim que as pessoas oram, né, pedem as coisas a Ele e Ele não dá. Não dá porque Ele é mau. Ele não dá porque não é bom que a pessoa pediu. Porque Ele é Deus, Ele é supremo, Ele é superior, Ele sabe de todas as coisas. Então às vezes a gente pede, a gente ora e a gente não recebe. Por quê? Porque aquilo não é bom. E Ele sabe o que é bom. E se nós queremos nos basear na paternidade do próprio Deus, nós também devemos fazer isso. Se isso acontecer na sua casa, ou quando isso acontecer na sua casa, do seu filho negar, do seu filho não querer, você lembra desse versículo, onde o próprio Deus às vezes nos nega uma coisa, porque é o melhor. Se você tem essa convicção de que estar na casa de Deus é bom pra você, é bom pra sua família, é bom pro seu filho, que você seja o adulto dessa relação, que você tome a decisão que vai fazer bem para o seu filho. Quando o seu filho, por exemplo, pede para não ir na escola, ou quando o seu filho não quer tomar um remédio, a gente faz. A gente faz porque nós adultos, nós grandes, responsáveis, sabemos o que é melhor para aquela criança. Então que também seja assim com a igreja, se ocorrer uma resistência, se tiver uma resistência. Nós precisamos tornar o dia de ir à igreja, ao culto, um lugar agradável, um dia agradável, que seja um dia festivo no seu lar, que você escolha uma roupa diferente, que você acorde falando sobre isso, para que isso se torne uma cultura, para que isso se torne um dia esperado pelos seus filhos. E assim, quando eles crescerem, não vão se desviar. Amém? Ah, que peninha, já acabou. Chegamos ao final. Tudo bem, domingo que vem tem mais. E no nosso canal tem muitos outros cultos como esse, tá certo? Peça para a mamãe pesquisar para você aí, tem muita coisa legal. Vamos orar? Vocês sabem que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Seria como se nós estivéssemos com um telefone e Deus com outro. Nós vamos falar, Ele vai ouvir e Ele responde. Vamos orar agradecendo por tudo? Em o nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa reunião, obrigado por esse dia, obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela nossa família, obrigado por seu amor, obrigado por um montão de coisas boas que o Senhor nos tem feito e dado, e até mesmo por coisas algumas às vezes aparentemente ruins e desagradáveis que nos acontecem,
pois de repente o Senhor tem um propósito nisso. Pedimos que continue a abençoar, a guardar-nos de todo o perigo e mal que esse mundo nos oferece. Essa enfermidade que está assolando a muitos, o coronavírus, guardando também das pessoas mal intencionadas, dos acidentes, do inimigo das nossas almas, da nossa própria carne, que quer nos arrastar para longe de Ti. Ajuda-nos a viver para a glória do Teu nome. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa nação. Em o nome de Jesus pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Até a próxima, outra vez. Beijo bem gordão. Tchau, tchau.